Olá, muito boa noite para você. Acidente com tombamento de ônibus em Patos de Minas deixa 7 pessoas feridas. Jovem assassinado com um tiro na cabeça em Lagamar. E a polícia suspeita que este homicídio esteja relacionado ao acerto de contas do tráfico de drogas. No NTV News desse sábado você vai ver também. Drogas, dinheiros e outros materiais são apreendidos em ação policial. Prefeitura de Lagoa Formosa busca investimentos para melhorar sistema de abastecimento de água e evitar novas interrupções. Cães e gatos são vacinados na terceira etapa da campanha de imunização antirrábica. A movimentação em Patos de Minas no dia D da campanha de multivacinação. Futuro em risco. 1 bilhão de crianças já são afetadas pelas mudanças climáticas. Pesquisa mostra que com mais saneamento evitaria pelo menos 273 mil internações. Você vai ver o apelo de um morador de Patos de Minas que precisa de ajuda para tratar o pai acamado. Outubro Rosa. Vamos mostrar como foi o dia D de saúde da mulher. O que muda após a Câmara aprovar a utilização do nome social em Patos de Minas? E cantora patense representará o Brasil em festival na República Dominicana. Esses são alguns dos destaques do NTV News que começa a partir de agora. Boa noite. Mais de 100 pedras de crack, dinheiro e outros materiais foram apreendidos durante uma ocorrência de tráfico de drogas em Patos de Minas. Uma pessoa suspeita de envolvimento com o crime foi presa durante a ação policial. A ocorrência foi registrada no bairro Alto Colina no início da noite desta sexta-feira. A Polícia Militar realizava patrulhamento pela cidade quando abordou um usuário de drogas e posteriormente chegou à suspeita. A Polícia Militar realizava operações policiais visando a abordagem de infratores e coibir o tráfico de armas, sendo abordado um cidadão usuário de drogas na porta de uma casa que tem informação que funcionava como ponto de venda de drogas. Feita a abordagem, a gente abordamos a casa, onde tinha uma mulher com uma criança de 2 anos em um local totalmente insalubre, sem as mínimas condições de uma criança permanecer, sem alimentação adequada, sem higiene adequada do local. Foram apreendidas 112 pedras de crack fracionadas, uma pedra grande que renderia outras 50 fracionadas, uma de tamanho médio, câmeras de monitoramento, um pote com pó branco, identificado como entorpecente, e cerca de R$1.000 em dinheiro, que a mulher revelou ser de tráfico de drogas. Iniciamos as buscas, constatamos resquício de poder haver droga naquele local. Sendo acionada a equipe do Canil, compareceu lá com a cadela Pandora, e durante as buscas ela sinalizou debaixo de um tanque a presença de entorpecente. Sendo verificado, localizado lá 3 embalagens com várias pedras de crack já fracionada, pronta para o comércio, totalizando um total de 112 pedras prontas. Em ato contínuo foi localizada mais uma pedra bruta, que provavelmente seria fracionada posteriormente, e outra pedra de tamanho intermediário, menor um pouco. Após, foi localizado no quarto dela, em uma gaveta, uma quantia razoável em dinheiro, mais de R$1.000, tendo ela relatado que todo esse dinheiro era decorrente da venda de hoje, dos produtos, e que fazia o comércio de droga no local, todos os dias no período de 15 às 3 da manhã. A mulher tem passagens pela polícia, inclusive de outras cidades. Ela foi conduzida para a delegacia de polícia civil e o material foi apreendido. Já a criança de 2 anos foi deixada sob os cuidados da madrinha. A criança foi entregue para uma madrinha e irmã do pai dessa criança, que ficou sob os cuidados da criança. Nós estivemos na casa, verificamos que a casa é de família de pessoa idônea. Em princípio, ela está presa pelo crime de tráfico de drogas. Vamos passar essa situação dessa criança vivendo em local insalubre, sem condições de alimentos adequados para uma criança de 2 anos de idade, e relatava o fato repassando às autoridades competentes. Em Lagamar, a Polícia Militar realiza levantamentos que possam indicar quem está envolvido na morte de um rapaz de 24 anos, encontrado na manhã de hoje. Guilherme Pereira Silva morava sozinho em uma residência na rua Ituiutaba, no bairro Palmeiras. Algumas pessoas disseram ter ouvido um barulho de tiro por volta das 20 horas de ontem, que vinha do local onde ele reside. Na manhã desse sábado, a mãe de Guilherme foi até a casa e encontrou o filho sem vida. De acordo com a polícia, ele foi assassinado com um tiro na cabeça. Informações apuradas até o momento indicam que o rapaz tinha envolvimento com drogas e que vinha sofrendo ameaças de traficantes para acerto de contas. Até o momento, ninguém foi preso.
Um ônibus com 27 passageiros das cidades de Patrocínio e de Patos de Minas tombou na BR-352 minutos após dar início à viagem para Belo Horizonte. Pelo menos 7 pessoas ficaram feridas neste acidente. A Polícia Militar Rodoviária informou que o acidente aconteceu no início da madrugada deste sábado. O veículo presta serviço a uma empresa de contagem e transportava 27 passageiros que saíram de Patrocínio e Patos de Minas com destino à capital mineira. O motorista contou que seguia pela rodovia quando se deparou com uma chuva logo após a pamonharia. E com a pista molhada, os pneus teriam perdido a aderência, provocando a saída de pista e, em seguida, o tombamento. 7 pessoas sofreram ferimentos leves e foram socorridas e levadas até o atendimento médico por uma equipe do Corpo de Bombeiros e viatura da PM. Os outros passageiros foram transportados por um segundo ônibus, solicitado pela empresa. Ainda conforme a polícia, o veículo está em situação regular junto ao órgão que fiscaliza o transporte intermunicipal de passageiros. Em Serra do Salitre, no final da madrugada de hoje, um veículo Corolla com 3 ocupantes se descontrolou ao passar por uma curva no quilômetro 22 da MG 187. O carro que seguia sentido Patrocínio bateu em um barranco à direita da via e foi parar na contramão. O motorista estava acompanhado pela esposa e a filha de 7 anos. A família foi socorrida por uma ambulância até o pronto-socorro em Serra do Salitre. A mulher relatou dor no punho direito e a criança sofreu fratura na clavícula direita. Depois do intervalo aqui no News, futuro em risco. 1 bilhão de crianças já foram afetadas pelas mudanças climáticas. A Prefeitura de Lagoa Formosa busca investimentos para tentar melhorar o sistema de abastecimento de água e evitar novas interrupções. Pelo menos 13 municípios estão sem fornecimento de energia elétrica neste sábado, depois de um temporal ocorrido no fim da tarde de ontem, que derrubou 8 torres elétricas no Triângulo Mineiro. As imagens divulgadas pela CEMIG mostram que as torres derrubadas caíram em meio a uma região rural. A CEMIG informou hoje que o incidente interrompeu o fornecimento de energia nas cidades de Cachoeira Dourada, Campina Verde, Capinópolis, Carneirinho, Guarinhantã, Ipiaçu, Itapajipe, Ituiutaba, Iturama, Limeira do Oeste, Santa Vitória, São Francisco de Sales e União de Minas. Ainda não foi divulgado quando o fornecimento de energia será restabelecido na região para essas tantas cidades, né? Até porque a CEMIG continua trabalhando no local, mas é aí um dano generalizado nessas linhas de transmissões que acabam aí interrompendo realmente o sistema. Não tem previsão ainda de quando retorna. Nós já noticiamos aqui reclamações de moradores da cidade de Lagoa Formosa com relação às falhas constantes no abastecimento de água. A gestão do órgão responsável pelo serviço alertou que falta estrutura para sanar essas interrupções. Ao longo do tempo, a capacidade de atendimento nos serviços de água e esgoto em Lagoa Formosa não se modernizou e também não acompanhou o crescimento populacional. E isto provoca problemas na rede de abastecimento. Constantemente, devido à nossa rede em partes da cidade ser de 40 anos, então há rompimentos já está uma rede velha, né? Então, e aí a gente tem que fazer os reparos nessa rede aonde está havendo vazamento. E assim, para a gente poder fazer esses reparos, a gente tem que fechar a água de alguns bairros, para você poder fazer o serviço. A nossa situação aqui na Lagoa Formosa hoje é contra o tratamento local do tratamento da água, que é que foi construído em 82, o local do tratamento da água para essa cidade, né? De 82 para cá, quanta população aumentou, então não foi planejado um aumento de localidade para o tratamento dessa água, porque nós temos um reservatório muito grande de água aqui na cidade, mas o tratamento é impossibilitado de dar conta de tratar a água para a população. Então nós estamos preocupados, planejando para o futuro. Entre as alternativas emergenciais para suprir possíveis dificuldades com o desabastecimento, a autarquia aposta no uso de poços artesianos que possam suprir parte da demanda por água. Procuramos, junto com ele, abastecer os bairros com água de poços artesianos que a prefeitura já tem. Para que você tenha uma noção da importância disso,
O bairro do Novo Horizonte, que é um bairro muito problemático, sempre a água não chega com pressão, e isso já vem de muitos e muitos anos. Nós fizemos uma interligação de um poço artesiano na casinha do Papai Noel, que tem uma produção aí de 15 mil litros de água por hora, e a gente fizemos uma interligação no bairro Novo Horizonte, que é um bairro problemático. Esperamos um projeto que possa sair a qualquer momento desse, possa sair um projeto de construção do tratamento da água. Mas isso nós depende dos órgãos públicos, né, dos ministérios capacitados para isso aí, mas nós sem projeto jamais teríamos condições de chegar em qualquer, na Funasa, por exemplo, que é a detora da água, chegar na Funasa e pedir recursos para construir, se nós nem projeto tínhamos. Então, agora que está saindo o projeto, daqui para frente que nós vamos tentar buscar junto aos órgãos competentes recursos para construir um tratamento mais adequado pelo tamanho da cidade de Lagoa Formosa. A cidade conta com este reservatório que perdeu capacidade de volume devido à estiagem prolongada, mas o superintendente acredita que o início do período chuvoso evita os riscos de uma crise de abastecimento. Por essas chuvas que chegaram, eu estou bastante confiante que zeramos o risco de haver racionamento. Por quê? A nossa represa, nós fizemos um levantamento dela e ainda temos águas suficientes para poder oferecer mais 120 dias para a população. Então, assim, daquilo que nós estamos captando hoje e fornecendo para a população, nós estamos tranquilos de que vamos atravessar esse período de seca sem racionamento. Um estudo realizado pelo Unicef em parceria com a ONG internacional Greve pelo Clima apontou que 1 bilhão de crianças já são afetadas por problemas causados pelas mudanças climáticas. Isso significa que quase metade dos meninos e meninas do planeta estão sob forte risco ambiental. Reverter esse quadro é uma emergência mundial e, numa votação considerada histórica, o Conselho dos Direitos Humanos da ONU aprovou na semana passada a criação do direito a um meio ambiente saudável. A ideia é ampliar a pressão sobre governos para que garantam um mundo saudável como parte de suas obrigações de Estado. O Davi foi trazido às pressas para o hospital. Ele tem 1 ano e 2 meses e apresentou sintomas respiratórios preocupantes. Ele começou com uma gripe, normal, típica de toda criança, e como está com essa questão da Covid, a gente decidiu não trazer para o hospital de primeiro caso. Aí a gente esperou ele dar uma recuperada sozinho, que não foi o que veio a ocorrer, que aí ele ficou com uma tosse seca insistente. É a primeira vez que Davi fica internado, mas o pai lembra de outros momentos em que a criança teve problemas respiratórios. Com essas queimadas que teve, essa poluição do ambiente, o impacto é muito forte, tem que usar o umidificador o tempo inteiro, todo dia. O Davi sente muito também, apesar de não ter asma, não ter sido identificado, mas a gente sente bastante esse impacto. A prevalência de doenças respiratórias é maior em crianças. A pneumologista Lígia, que trabalha na ala infantil deste hospital, em Belo Horizonte, explica que os casos aumentam em períodos de seca prolongada ou quando há mudanças bruscas na temperatura. Os quadros podem ser graves. A principal causa de mortalidade na pediatria é pneumonia. Então, não tem como falar que ela não é importante, né? Nessa faixa etária, com toda certeza, só por já ser o principal fator, ele já é de grande relevância. E a principal causa de trazer o paciente também num pronto atendimento. Quem tem filho sabe que os primeiros anos de vida são muito sofridos por casos repetidos e principalmente de infecção de via aérea superior, né? Um bebê que nascer hoje está muito mais exposto a substâncias tóxicas do que qualquer antepassado. A Organização Mundial da Saúde afirma que 93% das crianças estão expostas a poeira, fumaça e gases poluentes em níveis superiores ao considerado tolerável. As doenças respiratórias são apenas a ponta de um iceberg de riscos que as crianças já enfrentam e que tendem a se agravar num futuro próximo. A Unicef, que é o braço das Organizações das Nações Unidas para a Infância,
e a ONG internacional Greve pelo Clima apresentaram pela primeira vez um índice de risco climático para crianças. E o resultado é que 1 bilhão de crianças, isso é quase metade das meninas e meninos do mundo, já sofrem consequências dos problemas climáticos e estão em cenários de risco extremamente elevado. Esse documento ele é um índice de risco climático para crianças e adolescentes. Ele foi desenvolvido a partir do entendimento de que a crise climática é também uma crise de direitos de crianças e adolescentes. Que quase toda criança no mundo está exposta a estresses ou choques ambientais. E ao entendimento de que as vulnerabilidades que as crianças e os adolescentes já vivem, já convivem com elas, né? Quer dizer, crianças e adolescentes já convivem com muitas vulnerabilidades, e essas vulnerabilidades são potencializadas por estresses e choques climáticos e pelos eventos climáticos causados pela crise que a gente está vivendo. Estamos deixando de herança um planeta hostil e quem vai pagar essa conta já nasceu. Se as emissões de gases poluentes não forem imediatamente reduzidas, em apenas 20 anos a temperatura global vai subir mais de 1,5 graus. O aquecimento global causa eventos naturais muito extremos e isso leva a vários problemas. Aumento da fome por causa da maior perda de plantações por calor e frio extremos, secas e enchentes, aumento da disseminação de bactérias e na circulação de mosquitos transmissores de doenças, mais zoonoses, que são doenças transmitidas de animais para pessoas e aumentam por causa da perda de habitat de animais silvestres, novas epidemias e pandemias, e por fim, adoecimento mental causado pelo estresse desse cenário. O problema é grave, mas tem solução. Estudos diversos comprovam que existe ainda um ponto de virada. É fundamental pôr o mundo em linha com aquilo que a comunidade científica definiu como os nossos objetivos. E esses são não mais do que 1,5 graus de crescimento da temperatura até ao final do século, neutralidade de carbono em 2050 e redução das emissões de 45% em relação a 2010 até 2030. Os prazos mostram que acabou o tempo de depositar nossas esperanças nas futuras gerações. Ao contrário, são elas que depositam em nós todas as fichas de uma possibilidade de futuro. Vamos escolher por elas e teremos que escolher ainda hoje. Aquela questão que a gente via lá na escola, quando nós éramos crianças, de não ter mata futuramente, eu começo a preocupar não comigo, mas justamente com ele, o que vai aguardar ele nesse futuro próximo, que a gente não sabe como vai ser. E cabe a todos nós cuidarmos, né, desse planeta, desse nosso planeta, né? Daqui a pouco aqui no News, pesquisa mostra que com mais saneamento evitaríamos aí pelo menos 273 mil internações. Cães e gatos são vacinados na terceira etapa de imunização antirrábica e a movimentação em Patos de Minas no dia D da campanha de multivacinação. – 273 mil internações poderiam ter sido evitadas no Brasil se houvesse melhor saneamento básico. Os dados foram divulgados pelo Instituto Trata Brasil. O acesso à água tratada e a coleta de esgoto é um direito, mas milhares de brasileiros não têm essa garantia. A negligência dos governos custa caro. 108 milhões de reais foram gastos em 2019 com internações que poderiam ter sido evitadas. Como diarreias, verminoses, parasitoses, hepatite A, cólera, leptospirose, né? Então, são doenças muito antigas. O estudo foi feito com base em dados públicos do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento e do DataSUS, do Ministério da Saúde. Os dados são de 2019 e mostram que houve aumento de 12% em relação a 2018. Foi a primeira vez em 10 anos que houve aumento dos casos. A falta de acesso à água tratada e ao esgotamento sanitário resultaram em pelo menos 2.734 mortes.
uma média de 7,4 mortes por dia. Em Minas, quase 20% da população não tem tratamento de água e só 42% do esgoto é tratado. Uma responsabilidade que começa no prefeito, porque a titularidade, a responsabilidade inicial de levar água e esgoto para todos começa com o município, independente se a empresa que opera é a empresa do Estado ou é uma empresa do próprio município. Então, na verdade, o que está faltando no Brasil é investimento nessa infraestrutura que é a mais próxima da saúde da gente, a mais próxima da vida dos brasileiros, mas que foi ficando para trás, muitas vezes porque são obras enterradas, dá-se pouca prioridade para isso. Então, o estudo é para a gente chamar a atenção de que o Brasil precisa caminhar para resolver esse problema histórico e aí realmente ter um desenvolvimento como um país desenvolvido todo tem. O saneamento é básico, mas de básico não tem nada, né? Não tem saneamento aí na maioria das cidades, sejam elas de menor porte ou de grande porte. Nos grandes centros a situação piora ainda mais. Hoje foi realizada a terceira das 4 etapas de vacinação contra a raiva para cães e gatos em Patos de Minas. Dos 25 mil animais previstos, até agora cerca de 16 mil receberam as aplicações. Cães e gatos de todas as idades e tamanhos continuam sendo vacinados nesta campanha contra a raiva. E mais de 16 mil animais já foram imunizados, o que representa muito para evitar a incidência da doença. Muito, né? Nossa meta são 25 mil animais e a gente tem a previsão que vai ultrapassar esse número esse ano. Nós temos aí na reta final dessa vacinação, né? Essa é a terceira etapa aqui na zona urbana, né? Ainda temos mais a quarta etapa no próximo dia 23, no sábado. Neste ponto de vacinação, que fica na quadra de esportes do bairro Sebastião Amorim, além dos servidores das zoonoses, a vacinação contou também com a participação de estudantes do curso de veterinária do Unipan, que além de auxiliarem nos trabalhos de imunização destes animais, conseguem vivenciar de perto a prática dos atendimentos. A participação do Unipan acontece há muitos anos, né, nessas campanhas de vacinação antirrábica. Então, a prefeitura, o município organiza a campanha, que é uma campanha extremamente importante, né, controle de uma zoonose bastante perigosa, né, que é a raiva, e o curso ele entra com os alunos ajudando na campanha da vacinação. Então, no dia da vacinação, os alunos se envolvem vindo ajudar a vacinar os animais. E é bacana porque é uma oportunidade para eles, além do aprender a estar com a população, a vacinar os animais, é conhecer um programa de controle, né, de uma das principais zoonoses que existem, né, que é a raiva. É uma experiência muito boa, né, porque a gente está aqui tendo contato com muito animal, muito bicho, e de certa forma também mostrando à população a importância que é essa vacinação, né, tanto para o animal quanto para o tutor, já que é uma zoonose, né, que passa para a gente. A Cremilda fez questão de trazer o Romeu e a Tereza para a vacinação, o que é claro um gesto de carinho e de cuidado, e eles nem deram trabalho na hora da aplicação. São muito domésticos, muito educadinhos, agora vacinadinhos, não choraram, não deu trabalhinho, né? E espero que o Léo, que está lá em casa, não dê trabalho, né? Porque eu vou lá buscar agora. Temos que cuidar, né? Pro bem deles e pro nosso. Sim, a gente sabe que tem a circulação do vírus, né, no nosso município, teve óbito de equinos, óbito de bovinos, então tem a circulação viral. O que está protegendo nossos cães e gatos é a vacinação. Então é de extrema importância anualmente fazer o reforço. O objetivo da campanha de vacinação antirrábica é manter o controle da doença que pode ser transmitida principalmente pela mordedura, mas também por arranhões, unhadas ou lambidas dos animais doentes. O vírus da raiva é letal, tanto para os animais como para o ser humano. A única forma de prevenção é a vacinação, né? A imunização nos previne da doença. O dia D da campanha nacional de multivacinação foi realizado neste sábado em todo o Brasil para pessoas com até 15 anos. A iniciativa busca incentivar a imunização com 18 vacinas diferentes. A campanha de multivacinação foi iniciada em 1º de outubro e segue até o dia 29 deste mês. O intuito é promover a regularização da vacinação entre crianças e adolescentes. Segundo o Ministério da Saúde, desde 2015 tem havido uma queda da cobertura vacinal. Neste sábado,
foi realizado o dia D da campanha de multivacinação, onde todas as unidades de saúde da família de Patos de Minas receberam crianças e adolescentes abaixo de 15 anos para atualizarem a caderneta de vacinação. É uma ação vinculada pelo Ministério da Saúde a fim de atualizar, né, os cartões de vacinas de crianças e adolescentes abaixo de 15 anos de idade, né? E aí a gente aproveita a oportunidade para atualizar o cartão de vacina também de adultos e outras pessoas que necessitem. E essa ação, ela, além de ser oportuna no sábado, as pessoas muitas vezes que trabalham, não conseguem vir durante a semana ou mesmo em horários alternativos que as unidades oferecem, aproveitam, né, a oportunidade do dia D para vir, né, checar os seus cartões de vacina. E a gente tem focado bastante na vacina do Covid e muitas vezes algumas crianças e adolescentes possuem várias vacinas em atraso e a gente vê como uma oportunidade de estimular a adesão, né, às vacinas e que a gente mantenha essa cobertura adequada a fim de evitar agravos e outras doenças de impacto importante também. As unidades de saúde disponibilizaram 18 agentes imunizantes que compõem o calendário nacional de vacinação desse público. Foram disponibilizadas, por exemplo, a BCG, hepatite A e B, Penta, VIP, que é a vacina inativada poliomielite, e VRH, vacina rotavírus humano. A ação é de suma importância para manter a imunização dessas pessoas regularizada. Teve uma queda da cobertura geral, né? Acredito que no início as pessoas ficavam receosas de vir às unidades, então foi uma questão geral, né? Algumas vacinas em adolescentes, né, como HPV, a gente ainda observa, né, que estão sendo impactadas, mas agora com essas ações a gente vai chamando as pessoas e obtendo essas atualizações. A Júlia fez a parte dela e compareceu à unidade de saúde da família do bairro Ipanema para receber as vacinas faltantes. Faltava uma vacina, estava desatualizada. E qual que é a importância para você de se manter o cartão atualizado? Eu acho que para a nossa saúde, porque se a gente quer ter uma saúde boa, a gente precisa correr atrás. E para aqueles que não puderam comparecer neste sábado, o alerta é para que procurem o seu posto de referência para atualizar o cartão de vacinas o quanto antes. As unidades de saúde da família estão abertas em todo o município, né, na parte da manhã e na parte da tarde. Algumas unidades do município também ofertam um horário estendido e ficam abertas até às 19 horas. Então as pessoas podem procurar os seus, né, os postos de vacinação. Não necessariamente precisa ser o posto de vacinação próximo à sua casa. Para a questão da vacinação, pode ser qualquer posto de vacinação. Às vezes a pessoa, né, tem um posto de vacinação próximo ao seu local de trabalho, pode se dirigir para onde for mais fácil. O mais importante é colocar em dia, né, a vacinação aí. Em instantes aqui no News, retorno à rotina presencial traz novos desafios para os educadores. O apelo de um morador que precisa de ajuda para tratar o pai acamado. Outubro Rosa. Vamos falar como foi o dia D de saúde da mulher em Patos de Minas. Depois de mais de um ano de aulas remotas, os professores voltam a preparar a rotina presencial, onde só os desafios crescem. Depois de mais de um ano atrás das telas, a Jordânia segue com a rotina de conferir o desenvolvimento de todos os alunos em casa. Ela começou a dar aulas de história já no momento em que as instituições estavam no ensino remoto. Ela teve o apoio das teleaulas ofertadas pela Secretaria Estadual de Educação na programação da Rede Minas. Com os estudantes do 6º ao 9º ano retornando às salas de aula, percebeu que as diferenças de aprendizado entre os alunos ficaram mais latentes. Muitas vezes o aluno não lia o texto, não fazia uma pesquisa. Ele ia no YouTube, abria o YouTube, pegava as respostas e copiava, porque tem esse acesso. Então, assim, esse déficit ficou muito evidente, porque a gente não consegue entender, eles não conseguem entender de fato o conteúdo que estava no PET. Embora eles tenham entregado as atividades, conseguido nota, o conteúdo em si. Então, assim, a gente está tendo que retomar revisões. Eu, por exemplo, eu tenho que retomar assuntos que foram aplicados no ano anterior. Por exemplo, eu tenho um aluno do 7º ano
eu tenho que retomar a disciplina do sexto, porque aquilo não foi realmente entendido por aquele aluno, não foi absorvido, assimilado, né? De acordo com uma pesquisa que ouviu 2.500 professores, uma das grandes preocupações é a dificuldade dos alunos em assimilar os conteúdos ensinados de forma remota. Neste cenário, a família também é importante. Não adianta só cobrar, não adianta querer cobrar da escola agora, né? O tempo pedagógico não é um tempo lógico. Cada criança aprende aí de uma forma, né? Os grupos, as salas vão ser cada vez mais heterogêneas, as crianças vão estar ali convivendo, inclusive se deparando com o seu tempo de aprendizagem. Isso não acontece enquanto elas estão em casa. Agora, não só a socialização, mas elas também vão se estar deparando com colegas que estão à frente ou atrás. E essa parceria, esse olhar da família, de suporte, de apoio às instituições de ensino é fundamental agora nesse momento. Uma pesquisa do Instituto Península revela que 57% dos professores entrevistados gostariam de receber um apoio psicológico e emocional neste momento de retorno às aulas presenciais. Casos como o da Jordânia, que lida de frente com os problemas trazidos pelos alunos, mostram que a saúde mental dos docentes é fundamental. A professora relata que os alunos chegaram com novos dilemas no retorno às aulas presenciais e que muitas vezes os docentes acabam levando para casa os problemas que os estudantes vivenciam no dia a dia. A gente lida com situações diárias, né? De problemas externos, que são dos nossos alunos, mas que a gente acaba se apropriando disso em alguma medida. Então, isso vai somatizando também as nossas questões pessoais, né? Então, assim, como lidar com tudo isso que chega para a gente? Porque você pensa, em uma sala de aula a gente tem 35, 40 alunos, são muitas subjetividades, muitas histórias, muitas coisas envolvidas. O desafio é de todos, é da família, do diretor, do coordenador, do supervisor, e não só do professor. Lembrando aí de um tempo de latência que a gente vai precisar para reorganizar as questões pedagógicas, mas principalmente entendendo esse professor como sujeito, como alguém que precisa aí de um espaço de fala, um espaço de diálogo e principalmente ser escutado nas suas questões. Quando ele é escutado dentro do ambiente escolar, quando ele é ouvido dentro desse ambiente, ameniza a ansiedade, ameniza a angústia e a probabilidade, né, a possibilidade de ter sucesso aí nesse novo momento vai ser maior. Os desafios são grandes, mas o protagonismo do professor no ensino segue sendo o mesmo, principalmente para reduzir as diferenças entre os alunos e compartilhar o conhecimento, mesmo que em um momento ainda difícil. Eu espero que nesse retorno a gente consiga se valorizar, nós enquanto profissionais da educação, e as pessoas que estão externas, os pais, os alunos, consigam também valorizar esse nosso processo, essa nossa caminhada e a luta diária que a gente passa por ela para poder tentar construir um país melhor. O maior desafio que foi desse momento pandêmico foi criar uma ferramenta em que acessasse esse sujeito que é tão importante na sociedade, que é o professor, até seus alunos. Então, celebrar, sim, uma profissão que faz toda a diferença, que é insubstituível, né? E que precisa, nesse momento, só repensar o seu lugar e as estratégias pautadas naquilo que nós aprendemos nesses últimos 2 anos. A gente muda de assunto e volta a falar de saúde, né? Este sábado também foi o dia D de Saúde da Mulher, com a promoção de ações relacionadas à campanha Outubro Rosa em todas as unidades de saúde em Patos de Minas. O Dia D da Saúde da Mulher foi realizado em todas as unidades de saúde da família de Patos de Minas, como parte das ações do Outubro Rosa. Houve, por exemplo, atividades de orientação, avaliação de mamografias, coleta de exames preventivos de câncer de colo de útero, auriculoterapia e rastreio de câncer de boca. Todas as mulheres puderam participar em sua unidade de referência. A procura no turno da manhã ela foi mais intensa. Imagino que foram ofertados outros serviços concomitantes, né, ações do NASF,
fisioterapeutas, nutricionistas, e a gente fez algumas atividades com essas mulheres também, além de agendas da coleta, né, dos exames de prevenção ginecológica, e na parte da tarde a gente ficou aberto para receber as mulheres também em livre demanda, conversar sobre diversos temas também, questões relativas a climatério, contracepção. Então, a nossa proposta era recebê-las e tirar as dúvidas acerca de diversas temáticas, englobando a questão da saúde da mulher como um todo. O rastreio pelo Ministério da Saúde deve ser realizado em faixas etárias determinadas. No caso do câncer de colo de útero, por exemplo, são mulheres acima dos 25 anos aos 64 anos completos, e aquelas com 2 exames consecutivos normais fazem o rastreio de 3 em 3 anos. Já o câncer de mama são mulheres acima dos 50 anos até os 69 e rastreio de 2 em 2 anos. A Marta e a Andréia foram até a unidade de saúde da família do bairro Ipanema realizar os exames de prevenção e reconhecem a importância desse rastreio. Eu acho muito importante a saúde da mulher, né? Todo ano fazer a prevenção em dia, e também pelo nosso bem-estar, né? E sempre tendo aquele cuidado, aquela cautela de fazer o exame, e todo ano, né, tem que fazer o exame, e é uma prevenção da própria saúde da mulher, né? É um cuidado que a gente tem que ter, né? Ficar sempre atento, né? É muito importante, né? Porque nós tivemos casos na família agora, minha prima, muito mais nova do que eu, pegou bem no começo, já fez o tratamento, está livre. Por quê? Fez a prevenção, descobriu logo no comecinho e agora está, graças a Deus, tudo bem com ela. E os exames são tranquilos e rápidos de se fazer. Muito tranquilo, profissional excelente, te deixa à vontade, conversa, passa o nervoso, aquela preocupação, foi tudo bem. A ação do Dia D encerrou às 16 horas deste sábado, mas o alerta para que outras mulheres também procurem esse atendimento e façam a prevenção é o mesmo e serve para qualquer época. Uma ação fundamental, né, e fica de alerta, né, para as pessoas procurarem sua unidade de saúde, procurarem seu médico, seu enfermeiro, sua equipe de saúde, para a gente poder fazer esse acompanhamento, né, e várias dessas questões, elas norteiam a prevenção, né, principalmente de formas graves. Às vezes a mulher que não faz o rastreio, ela pode descobrir um câncer, né, em um estágio mais avançado. Então, é para lembrar para o pessoal a importância dessa atividade. A gente mostra agora o apelo de um homem em busca de ajuda. A família veio de Januária, que fica no norte do estado, para Patos de Minas por causa das complicações de saúde do pai. Mas agora eles passam por dificuldades. Manuel morava em Patos de Minas com a família, se mudou para Januária há cerca de 2 anos a pedido do pai, mas teve que retornar com os familiares devido à saúde do idoso. Venderam os móveis que tinham na cidade e retornaram a Patos de Minas. Entretanto, estão passando por dificuldades aqui. Mas só que no passar dos tempos, dos dias lá, ele foi piorando cada vez mais a parte de saúde dele, entendeu? Aí eu não resolvi, vim voltar para cá novamente para cuidar da saúde dele, entendeu? Obrigado a vender as coisinhas lá que a gente tinha, os móveis, entendeu? Alguns móveis a gente vendeu tudo de graça, entendeu? Para arrecadar o dia da passagem para vir embora, entendeu? Para dar uma pessoa para vir trazer a gente. O homem até conseguiu uma casa no centro de Patos de Minas para morar com o pai, o senhor Geraldo, que tem 90 anos, e com o filho, que tem 14 anos de idade. Conseguiu móveis emprestados e cestas básicas para manter a alimentação dos 3. Desempregado, ele ainda não consegue arrumar um emprego, pois cuida sozinho do pai, e o filho é menor de idade. Por isso, ainda precisa de ajuda. O que eu estou precisando mais urgente seria de uma geladeira, né? Porque a gente tem, né? Fazer alguma coisa, a gente tem que colocar. Se a pessoa vir pegar a geladeira, como vai vir pegar, então a gente fica sem a geladeira, né? Uma cama, entendeu? A gente não tem cama, entendeu? Tá dormindo no chão, né? Meu pai tá precisando de um colchão também, tá num colchãozinho muito, né? Inadequado para ele, entendeu? Eu, como é uma pessoa acamada, né, tem que ter um colchão direitinho, né? Como eu tenho um filho de 14 anos, meu pai, né, ele precisa de uma alimentação, né?
e a gente está no momento sem condições nenhuma, né? Eu com um filho de 14 anos, comigo meu pai piorou ainda, né, a situação dele, então nós precisamos sim de coisa também de alimentos, entendeu? Para a gente ir levando, né? Quem puder ajudá-lo com qualquer doação pode entrar em contato com o senhor Manuel pelo telefone 349-9816-6303 ou ir até o endereço deles, na rua Ana de Oliveira, número 427, no centro. E agora nós estamos aqui, né, pedindo realmente uma ajuda, né, para as pessoas, né, que tivessem algum móveis que não estiver usando mais. Então a gente precisa, né, de tudo, e não tem nada aqui, entendeu? A seguir aqui no News, o que muda após a Câmara aprovar a utilização do nome social em Patos de Minas para quem sente na pele os transtornos. E cantora patense representará o Brasil em festival na República Dominicana. Esta semana nós mostramos aqui no NTV News que foi aprovado na Câmara Municipal o projeto de lei que autoriza o uso do nome social por travestis e transexuais durante os atendimentos na administração pública direta e indireta em Patos de Minas. Hoje você vai ver a importância dessa mudança para quem diariamente tem que lidar com essa situação. O projeto, aprovado em segundo turno por 13 votos na última reunião do Legislativo patense, foi proposto pelo vereador Daniel Gomes. Na semana passada, o vereador José Luiz chegou a pedir vistas desse projeto devido a dúvidas relacionadas a punições de servidores que não cumpram a lei. Olha, sobre o projeto, o que eu tinha de dúvidas nele é a respeito de como isso aí seria cobrado, né? Como seria colocado em prática. Eu nada tenho contra a pessoa querer ter o nome social, ser chamado por ele, porém impor isso aí poderia gerar, né, acarretar alguma penalidade ao servidor que deixou de se chamar a pessoa pelo nome social. Então, o meu entendimento seria que isso aí poderia ficar vago. Então, por isso solicitei vista. Como eu disse, não teria problema nenhum em votar favorável, até porque eu chamaria também a pessoa pelo nome social. Tanto é que eu votei favorável ao projeto. Mas agora, já aprovada, a lei precisa ser sancionada pelo prefeito Luiz Eduardo Falcão. A partir daí, o município terá um prazo de 180 dias para regulamentar os pontos aprovados no projeto. Para este publicitário, que é obrigado a lidar com os constrangimentos de ser chamado pelo nome que não se identifica, os ganhos são muitos. Eu acho que é importante entender o que é o nome social para a gente, né? Entender mesmo o que significa, porque é muito mais do que um apelido, por exemplo, né? É um nome que a gente se identifica, é um nome que realmente faz parte de quem somos, e quando a gente é desrespeitado é muito ruim, é muito constrangedor. Situações, principalmente que eu converso, às vezes em atendimento à saúde, alguns amigos meus já comentaram comigo que em atendimento à UPA, por exemplo, eles pedem lá que sejam chamados por um nome, e aí na hora de chamar eles usam o nome do documento. Isso é um momento de muito constrangimento, a pessoa já se sente muito mal com aquilo, e aí às vezes durante o atendimento isso permanece, continua sendo chamado por outro nome, ou às vezes erra também o gênero. Comigo isso também já aconteceu de uma forma até um pouco mais difícil, porque eu especificamente conversando com o médico pedi para que ele usasse Matheus e ele se negou, né? Ele disse que não iria usar, ele disse que uma coisa é a realidade, outra coisa é o que está na minha cabeça. Então ele foi assim bastante duro, e foi um dia que eu saí do consultório assim bastante chateado. O texto da lei ressalta que o nome oficialmente registrado não contempla a identidade de gênero e busca então corrigir os abusos praticados contra um direito inalienável da pessoa humana, a sua individualidade e a sua dignidade. Na prática a gente ainda tem chão para caminhar, mas eu acho que é importante demais esse projeto de lei, essa lei que agora é aprovada, né, pela Câmara, porque é um reconhecimento municipal, né, dessa importância. Eu acho que a gente já tinha decretos, já tinha outras coisas a nível federal, estadual, mas pouco se vê na prática, né? A gente às vezes não consegue acessar esses direitos, e agora tendo essa lei eu acho que as pessoas vão ter um pouco mais de atenção sobre isso. Eu acho que
fica uma coisa mais fácil da gente conquistar e colocar na prática. Eu acho importante demais. Até porque aquele nome que está lá no documento não foi você que escolheu, né, Mário? Isso é verdade. E aí o nome que a gente usa hoje é o nome mais importante. Que futuramente a gente pode até também retificar e colocar no documento, que é um direito que a gente já conquistou. Mas até lá o nome social continua imprescindível de uso. O que se espera é que a aprovação da lei sirva também como forma de conscientização do direito do outro, auxiliando na identificação e percepção do que é o nome social. Eu acho que é bem isso. Eu acho que isso usado na prática, o convívio com as pessoas, você chamando essas pessoas pelo nome e gênero que elas se identificam, é uma coisa que eu consigo ver melhora realmente no uso. Né? Uma coisa que fica muito na teoria, que fica muito ali distante das pessoas, acaba que isso acho que não funciona. Mas eu acho que as pessoas convivendo, aprendendo, conhecendo sobre essa lei, é uma possibilidade grande de melhora. Agora a gente fala de talento musical, né? Vamos conhecer um pouco da trajetória da cantora patense Beta Lima, única representante brasileira no Festival Internacional da Canção, que acontecerá em 2022 na República Dominicana. Eu sou tão forte, sou poderosa. Com um timbre de voz firme, contrastado por nuances suaves, Beta Lima evoca bossa nova ao cantar. A paixão pela música a acompanha desde pequena, quando ainda nem imaginava que um dia viveria para cantar. Tenho minha sorte. Eu comecei a me interessar para a música assim, pelos 8 anos de idade, quando eu escutei pela primeira vez o Bossa Nova, Vinícius de Moraes. E eu me recordo muito bem que eu cantei o CD todo do quarteto em si, e lembro até hoje, é uma paixão da minha vida, a Bossa Nova. E daí para frente, assim, eu não cheguei a ter muitos incentivos para, você é uma ótima cantora, não. Parece que eu fui construindo isso dentro de mim, sabe? Até eu introjetar e ter coragem de falar, não, eu canto, eu componho. Levou um tempo. A patense, que hoje reside em Brasília, com o esposo Jairo Dantas e as 2 filhas Júlia e Jasmin, tem nas raízes e influências a música popular brasileira e o rock and roll. Eu gosto muito de bossa nova, MPB, rock and roll. Eu tenho essa base, assim, gosto muito de Cássia Eller, Capital Inicial, Ana Carolina, né? E também influências internacionais, assim, gosto muito de Pearl Jam, América. Eu gosto de cantar mais nessa área. Antes de investir na música autoral, Beta se apresentou em diversos bares, e os primeiros shows ocorreram em Patos de Minas. Cantei com banda, né? E foi por um pouco tempo, não foi um grande período, né? E assim, até me despertar para essa parte autoral, né? Eu sempre escrevia, desde menina, poesias, né? E até eu ter coragem de falar, não, eu tenho uma música produzida, né? Uma música bonita que fala do empoderamento feminino, sabe? Da força que a mulher precisa ter para seguir na vida, né? Lançado em 2019, o single Vou Me Encontrar foi produzido pelo músico Alan Gerardelli, baixista do grupo patense Pássaro Vivo. Ele que fez toda essa parte de produção, né? Porque eu não tenho conhecimentos com instrumento e tudo, né? E a parte de escrever a música e ter a ideia do ritmo foi minha, né? Mas quem me ajudou muito foi o Alan. Pouco tempo após lançar o primeiro single, Beta Lima colhe os frutos da carreira autoral, sendo convidada para participar do Festival Internacional da Canção, que ocorrerá entre 15 a 22 de fevereiro de 2022 na República Dominicana. Ela é a única brasileira dentre os 20 músicos que participarão da competição. Vou concorrer com mais 19 países, Espanha, Estados Unidos, bastante países da América Latina, e vou levando uma música autoral, então eu posso concorrer como cantora, como compositora e clipe também, que está sendo construído, né? Uma alegria muito grande para mim, porque a música mexe comigo há muitos anos, assim. Então agora eu estou conseguindo concretizar um sonho antigo. Acompanhada de uma orquestra, Beta Lima apresentará a música Fé no Coração, faixa inédita composta por ela 4 anos atrás. Enquanto o festival não chega, ela deixa uma palhinha a capela de Vou Me Encontrar. Não vou me entregar, nem aqui em outro lugar. Se o amor aqui achar, vou me encontrar, vou me encontrar.
Salve a música popular brasileira, né? A nossa bela música com nossas belas letras e o nosso ritmo que é inconfundível. Com essa a gente encerra o nosso NTV News de hoje. Voltamos na segunda-feira às 7 da noite. Bom fim de semana para você e até lá.